Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Peço gentileza para que a gente comece o nosso evento. Eu vou chamar os painelistas e as painelistas para fazerem parte. Coloquem os headphones, porque senão vocês não conseguem ouvir o retorno do microfone. Gostaria de chamar Dani, por favor. Letícia, não te vejo. Cadê Letícia? Letícia, vamos sentar. Vivi, Moisés. Fiquem à vontade, gente. Vocês escolham os lugares. Professor Carlos Nobre. Moisés, por favor. Professor. Nobre, por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quem está falando aqui é o Nabil Kadri, eu sou o superintendente de meio ambiente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. O painel de hoje tem como principal objetivo debater os esforços necessários para que a agenda de restauração florestal, recomposição dos biomas brasileiros, possa ter um papel fundamental nas estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo do Brasil, não só do ponto de vista ambiental e climático, mas também social e de redução de desigualdades. Eu vou moderar o painel de hoje. Eu queria primeiro agradecer, dizer o quanto que é importante para a gente construir essa agenda aqui na COP29, ainda mais que o Brasil vai receber a COP30 em Belém. É uma responsabilidade extremamente grande do país e nós, como brasileiros, temos que ter bastante clareza e ciência dessa responsabilidade, até porque, além de ser uma COP assim, com muita expectativa, por ser uma COP no sul global, coisa que não acontece já há alguns anos, desde, pelo menos, Lima eu acho que é a última que eu lembro, porque a do Chile, que ia acontecer no Chile, foi transferida para Madrid, era no Brasil, né? Em Foz do Iguaçu, passou para Santiago e depois para Madrid. Mas não só por causa disso. A COP finalmente volta para onde ela nasceu. Então, 33 anos depois, ela volta para o país onde tudo que a gente vê por aqui se originou com a Rio 92. Os grandes acordos globais multilaterais relacionados a clima e meio ambiente nasceram na Rio 92, o acordo de biodiversidade, o de desertificação, o de clima, o de florestas. E 33 anos depois, a Conferência do Clima volta para o país onde ela foi originada. A gente tem 10 anos do Acordo de Paris, o que nos traz muitos desafios. A gente está aqui com a presença do nosso querido e muito reconhecido cientista, pesquisador, professor Carlos Nobre. Vou falar uma coisa que para ele deve ser muito comum, mas todo mundo aqui nessa mesa trabalha com a agenda de clima há muitos anos. Eu vou dizer que, quando a gente estava ali em Paris, a gente falava muito de mitigação, e hoje eu me surpreendo negativamente como que a gente já está começando a falar muito rápido de adaptação e perdas e danos. A gente sabia que esse momento ia chegar em alguma das fases, mas eu confesso que chegou muito mais rápido do que eu imaginava as discussões e os efeitos que a gente tem visto em todas as partes do globo em relação às mudanças que já estão acontecendo. E, por fim, claro, a gente não tem como brasileiro, não esperar que seja uma COP de resultados ambiciosos, mas mais do que isso, eu falo que assim, ambição todo mundo tem. E é fácil ter ambição, porque a ambição é aquilo que a gente gostaria. Mas mais do que ambição, a gente tem que conseguir demonstrar o comprometimento no trabalho cotidiano, com resultados, com entregas, e não só aquilo que a gente aspira, aquilo que a gente gostaria. Não, é aquilo que a gente está fazendo. Então, acho que o Brasil tem uma grande possibilidade de conseguir mostrar para o mundo casos de sucesso num contexto de uma transição justa, né,
e explicando também para o mundo o que é o conceito de justiça. O que é redução de desigualdade. Hoje a gente está no Dia de Gênero aqui na COP. Ontem foi um dia muito importante no Brasil, Dia da Consciência Negra. O Brasil propôs, no âmbito do G20, a criação do ODS 18 para acabar com qualquer tipo de desigualdade ou discriminação por raça, gênero ou etnia. Eu acho que isso é importante como parte fundamental da nossa história de negociações internacionais. Então eu falo que, assim, por mim, a gente tem um painel aqui hoje que traz muito dessa densidade do que é a história brasileira nas negociações de clima. Queria dizer que também fico muito feliz por todas e todos terem aceito o convite. Particularmente, eu queria fazer uma referência à Letícia e à Daniele, que são duas mulheres brasileiras que há muitos anos trabalham nas organizações internacionais fora do Brasil, que têm levado essa garra brasileira para dentro de organismos internacionais importantes que trabalham com as questões climáticas. Então, fico muito feliz de ter conseguido trazer as duas, que são super difíceis de agenda, para o nosso painel. Eu vou parar por aqui, essa longa apresentação, para dizer do objetivo do nosso painel, mas passando a palavra, primeiramente, como eu disse, para o nosso pesquisador, não só pesquisador, professor, conselheiro do BNDES, e eu gosto de dizer, porque é importante a gente falar isso e reconhecer, um dos cientistas vivos brasileiros mais importantes na agenda de clima e de floresta, se não o mais importante, que tem levado para o mundo a mensagem da importância e da relevância de se pensar ações concretas para a gente reverter o processo que a gente está vendo aí a olhos nus que está acontecendo. Então, assim, professor Carlos Nobre, primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui. É uma honra para a gente contar com a sua participação nesse painel. E eu dou a palavra de abertura desse nosso painel para que você possa trazer, na sua visão, que já tem tantos anos de trabalho na agenda voltada para mudanças climáticas, que já participou de tantas COPs. Qual é a sua expectativa em relação à COP 30 em Belém e qual é o papel da agenda de florestas, restauração florestal e da própria Amazônia no contexto das negociações climáticas globais? Professor, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todas e a todos. Nabil, muito obrigado. Olha, respondendo a sua pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou cientista climático, que a COP30 ela vai ter que ser a mais importante das 30 COPs. Por quê? Porque nem mesmo a ciência conseguiu prever que 2023-24 a temperatura global chegaria a 1,5 graus mais quente que lá atrás, 1850 a 1900. Essa é a temperatura mais quente em 120 mil anos, desde o último período interglacial. E existe um risco enorme dessa temperatura continuar. Parou de funcionar, Carlos. Deixa... Ah, tá. Existe um risco muito grande da temperatura continuar a 1,5 graus, 2025. E aí, vocês estão vendo, explodiram os eventos extremos em todo o mundo. Isso a ciência sabe há muitas décadas, né? Quando a temperatura atingisse 1,5 graus, nós teríamos um aumento exponencial de todos os eventos extremos. Ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas, rajadas, ressaca, tudo. Isso aumentou e vem aumentando no mundo inteiro. Então, se a gente continuar a 1,5 graus mais quente, o que é uma probabilidade não pequena, é grande, lembre-se, o Acordo de Paris 2015 e a COP26 2021 diziam, para não passar nunca 1,5 graus, a gente teria que reduzir as emissões em 43% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Se nós atingirmos 1,5 graus agora, isso vai fazer a temperatura chegar a 2,5 graus em 2050. Se a temperatura chegar a 2,5 graus em 2050, vai disparar um grande número de pontos de não retorno.
em inglês tipping points. Eu vou dar só 3 aqui, bem rapidinho. Primeiro, nós vamos perder a Amazônia. Segundo, eu volto a falar um pouquinho de Amazônia, porque esse aqui é o projeto Arco da Restauração. Segundo, perdendo a Amazônia, em 30 a 50 anos, nós vamos jogar 200 a 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Segundo, nós vamos descongelar grande parte do permafrost, lá, Sibéria, norte do Canadá. Nós vamos jogar mais de 200 bilhões de toneladas de metano e gás carbônico. Terceiro, total extinção de todos os recifes de corais do mundo, que mantém 18 a 25% da biodiversidade aquática oceânica. Eu só estou dando 3. Chegou em 2,5, a gente passa de mais de 10 dos 25 tipping points que a ciência coloca hoje. Então, só estou mencionando para vocês como a COP30 ela não pode ficar simplesmente deixando para zerar as emissões em 2050. Esse é o primeiro ponto. Vocês talvez tenham visto, o presidente Lula fez um discurso brilhante lá no fim do G20 e falou que nós temos que zerar as emissões, idealmente em 2040, no máximo em 2045. Já começa, pelo menos, uma visão. E aí, além disso, agora falando de Amazônia, né? Eu fui o primeiro cientista, 35 anos atrás, que escrevi artigos científicos mostrando que grande desmatamento, naquela época, o desmatamento era 7% da Amazônia. Grande desmatamento faria a Amazônia passar do ponto de não retorno. Aí eu faço esse tipo de pesquisa há quase 40 anos e, infelizmente, agora não é uma projeção futura. A Amazônia está na beira do ponto de não retorno. O sudeste da Amazônia virou fonte de carbono. A floresta, hein? A floresta, ela perde mais carbono que absorve. Todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, Peru e Colômbia, a estação seca está 5 a 6 semanas mais longa em 44 anos. Quando a estação seca ali atingir 6 meses, é o envelope climático da savana tropical, do Cerrado. Então, está na beira. Então, o que nós temos que fazer? Soluções baseadas na natureza. Absolutamente importante. A estação seca está ficando mais longa pela interação sinergística do aquecimento global que está causando recorde de seca 2005, 2010, 2015 e 2016, 2023, 2024, a maior seca da história da Amazônia. E junto com isso, o desmatamento. A pastagem de toda aquela região, quase tudo ali é pastagem. A pastagem recicla 1/4, 1/3, 1/4 da água que a floresta recicla. Então, essas são as razões, a ciência sabe muito bem, nós estamos na beira. Então, nós temos soluções baseadas na natureza, zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. Felizmente, boas notícias, já reduzimos 23, 24, mais de 60% do desmatamento na Amazônia brasileira em relação a 22. Puxa, que maravilha, mas tivemos o recorde de incêndios da história da Amazônia esse ano. E praticamente todos os incêndios, mais que 98% dos incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas. E o que a ciência começa a mostrar, ainda tem que demonstrar, mas eu não tenho a menor dúvida, quase todos os incêndios foram criminosos. Crime organizado, botando fogo na floresta, por quê? Porque o governo brasileiro, o governo da Colômbia, do Peru, da Bolívia e outros países reduziram o desmatamento. Aí o crime organizado quer continuar destruindo a floresta, como eles vêm fazendo há décadas e décadas. Então, esse é um enorme risco. E aí, sim, vem, e é o ponto que eu quero falar aqui, minhas considerações finais, a importância para evitar o ponto de não retorno, além de parar o desmatamento, a degradação e o fogo, criar o maior projeto de restauração de floresta tropical do mundo, que é exatamente o projeto do BNDES, Arco da Restauração, lançado na COP28, no ano passado, em Dubai, que é, inicialmente, uma grande restauração, 240 mil quilômetros quadrados, na Amazônia brasileira. Lógico que nós temos que convencer todos os países amazônicos a fazerem restauração, e isso vai proteger muito a floresta ali no sul, a parte mais próxima do ponto de não retorno, botando a floresta, recicla muito mais a água, vai aumentar a chuva, vai provavelmente parar de fazer a estação seca ficar mais longa
E, tão importante quanto diminuir o risco do ponto de não retorno, é a proteção da biodiversidade. Vocês sabem, a Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo, e a biodiversidade, se nós passarmos do ponto de retorno, vamos perder a maior biodiversidade do mundo. E um outro problema de degradar a floresta amazônica, e florestas tropicais todas, é o risco de epidemias e pandemias. Primeira vez na história, em 500 anos, desde que os europeus chegaram na América do Sul, nós estamos tendo 2 epidemias. Febre maiaro e febre oropouche. Oropouche já contaminou mais de 15 mil brasileiros. A Fiocruz e Evandro Chagas já mapearam mais de 40 zoonoses. Coronavírus, hantavírus, arenavírus. 2 já viraram epidemia. Tem 2 desses vírus que a transmissão é como a Covid, humano para humano. Pode até virar pandemia. Então, só para dizer o risco de perder a floresta, gerar inúmeras epidemias e pode até pandemias. Então, quero só finalizar dizendo a importância de nós, o Nabil pode dizer depois um pouco mais, o custo, quanto precisa, como conseguir o financiamento, mas é essencial acelerar muito rapidamente essa escala que o BNDES colocou, 6 milhões de hectares até 2030, e inicialmente colocou 18 milhões até 2050, eu acho até que tem que ser até 2040 para a gente remover. Esse projeto removeria cerca de 12 a 13 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, faria a floresta reciclar muita água, baixava 2 graus a 3 graus a temperatura, provavelmente evitaria o ponto de não retorno se nós conseguirmos que o aquecimento global não atingisse 2,5 graus. Se o aquecimento global atingir 2,5 graus até 2050, vamos passar do ponto de não retorno da Amazônia. Então, esses são os vários pontos, Nabil, e eu quero dizer realmente, esses projetos em todo o mundo, os estudos mostram que a gente precisa restaurar 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados, todos os biomas do planeta. Isso removeria umas 5 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, essencial para não deixar a temperatura explodir. Então, muito bom o projeto Arco da Restauração e vamos rapidamente implementar esse projeto em toda a nossa Amazônia. Muito obrigado. Eu queria agradecer essa fala inicial do nosso grande pesquisador, Carlos Nobre. E eu queria manter o diálogo do painel ainda na perspectiva internacional, antes da gente aterrissar no Brasil. Eu queria chamar para comentar um pouco sobre os desafios e essa visão, né, da agenda de florestas, da agenda vinculada à restauração como um mecanismo para a captura de carbono nesse ambiente que a gente acabou de ouvir do professor Carlos Nobre, né? Um ambiente em que não basta mais a gente só buscar o net zero, mas a gente tem que buscar capturar já o carbono que está na atmosfera. Eu queria, e aí mais uma vez, assim, agradecer imensamente a participação da Daniele Magalhães, né, uma brasileira que trabalha há muitos anos na UNFCCC. Ela tem trabalhado no secretariado já há algum tempo, mas tem uma longa trajetória de políticas públicas no Brasil, trabalhou muitos anos no Ministério de Ciência e Tecnologia, fazendo os reportes nacionais, ajudando ali na computabilização do carbono, dos inventários. Dizer que, Dani, é um prazer ter você num painel, eu sempre quis nessas COPs, eu nunca consegui, agora pela primeira vez, consegui te trazer para que nós brasileiros pudéssemos te ouvir um pouco, ouvir na sua visão como que essa agenda da captura de carbono por meio de projetos de restauração, floresta, o papel do Brasil nessas discussões e esse olhar para a nossa COP30. Então, eu passo a palavra para você, para que você possa fazer sua fala inicial também. Obrigado. Obrigada, Nabil. É um prazer estar aqui, na verdade. São já 16 anos trabalhando na UNFCCC, no secretariado, mas em diversas áreas, diferentes áreas, trabalhando agora com ação climática global, focada não só no que os países estão fazendo, então, em termos nacionais, mas o que o resto do mundo está fazendo,
especialmente focado na implementação. E eu acho que eu não tenho que falar mais nada com o professor Carlos Nobre, falou muita coisa aqui que a gente não precisa discutir mais, o quão é necessário qualquer tipo de ação nesse momento, especialmente ações voltadas para a natureza. Isso que o BNDES está fazendo é uma coisa fantástica, para acelerar financiamento para esses tipos de ações, que é o que a gente precisa nesse momento. Explicar um pouquinho de como a gente trabalha e como eu acho que da importância, depois do Acordo de Paris, voltado para a implementação do que a gente está fazendo com os planos nacionais, que a gente tem que trabalhar em 3 áreas que são muito importantes. Então, a gente fala, dentro da UNFCCC, a gente tem que trabalhar com Cabinet Rooms, que é a parte governamental, mas não só nos governos nacionais, mas também nos estados e nas cidades. São os governos locais, a importância da participação deles em ações climáticas, porque são eles, apesar do governo dizer o que temos que fazer e quais são as ações que estão para ser feitas e o que é necessário ser feito, são eles que vão fazer as ações mesmo, que vão implementar e que vão estar lá dentro do processo. Então, essa é a importância de trabalhar com todo mundo. Também trabalhar com a outra parte, que são o que a gente chama de boardrooms, que são onde estão os business e os investidores, são o setor privado, como eles entram nesse processo também, porque essa é uma expectativa que a gente tem muito grande de que não só os países vão ter que fazer, mas a gente precisa da sociedade como um todo. E a gente entra na sala de estar, no living room, porque a gente precisa também do cidadão, entendeu? Então, o que, por exemplo, o professor Carlos Nobre falou em termos de degradação e fogo na floresta amazônica, se você não tiver um completo entendimento do que isso vai causar, você vai continuar tendo o ser humano fazendo coisas contra a natureza, ao invés de estar fazendo a favor. Então, você tem que ter todos esses 3 níveis completamente engajados para que a gente possa conseguir o resultado que a gente precisa. Então, acho que voltar não só o que os países estão fazendo, mas também engajar toda a sociedade por inteiro, para que essa ação climática possa ocorrer. Então, voltando para como funciona a parte de financiamento, e acho que é aí que é a importância, também entender que os investidores que estão nesse processo, e também o setor privado, precisam entender como eles podem ajudar com isso. Eu acho que essa é a outra importância, porque você vai ter, hoje, uma das grandes preocupações, por exemplo, é como as pessoas, quem está trabalhando no setor de risco, de investimento, estão voltados para o que está acontecendo em termos de impacto da mudança climática. Então, é importante que essa conversa não fique só no setor governamental nacional. Essa conversa tem que abranger outros aspectos, porque só aí o entendimento de risco e o entendimento do que vai acontecer, que o professor falou muito bem aqui, né? A gente não precisa voltar para isso, mas essa é a importância que a gente vai conseguir o financiamento que é necessário, mas também o entendimento de o que não se pode fazer e o que se pode fazer e o que se deve proteger. Então, é o passo de estar conversando com todo mundo e abranger fazer essa conversa virar um pouco maior. E aí tem a questão do crédito de carbono. A gente teve aqui, como um primeiro aspecto, dentro dessa negociação, no primeiro dia, a decisão que foi aceitada, né, que foi a primeira decisão que foi acordada aqui, foi a decisão do artigo 6, o 6.4, que a gente espera que vai ajudar com essa história. Então, como é o aspecto de ajudar em termos de financiamento para áreas que necessitam ser financiadas. E um dos aspectos são os créditos de carbono dentro do artigo 6. A gente tem a negociação que ainda continua em outros aspectos, mas pelo menos foi a primeira vez que chegamos a um acordo nessa COP.
Agora, a visão para a COP30. Eu acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente. Existe uma visão do presidente Lula, que quer chamar essa a COP do povo, the People's COP. Então, onde eu espero que todo mundo que não seja só governo, parte nacional, mas todos esses outros que são necessários nessa conversa possam entrar e ser parte da solução. Então, acho que é por aí que a gente tem que ir, voltado à solução da implementação e como a gente vai fazer isso. Senão, a gente nunca vai chegar ao que é necessário, que é o nosso 1.5 e a resiliência e o net zero. Eu não sei como é que fala isso em português. Não usa esse termo, net zero, que é necessário para atingir o que a gente precisa e ter a nossa casa e ter um futuro juntos, limpo e ter uma visão de futuro que é necessário para que não seja essa visão do 2.5 em 2050. Obrigada, Nabil. Dani, eu acho que pouca gente sabe, mas eu vou cometer essa indelicadeza. Quando o presidente Lula, em Sharm el-Sheikh, vai participar daquele evento em que ele fala da propositura, né, da candidatura de Belém para a COP30, foi ali o início. Se vocês recuperarem as fotos desse evento, quem leva o presidente Lula para fazer a declaração é a Dani. É ela que está ali naquele momento histórico em que o Brasil apresenta sua candidatura em Sharm el-Sheikh para a realização da COP30 em Belém. Então a Dani faz parte dessa história da COP30 no Brasil, apesar de pouco falado, ela estava ali ajudando e participando desse grande momento.